Olá, tribo! Eu sou Sônica Laparo. No vídeo de hoje eu vou responder essa pergunta polêmica. Por que alguns indígenas são discriminados e outros não? Interessante essa pergunta. Mas já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Valeu! E aí, por que alguns indígenas são discriminados e outros não? Então, os indígenas que não são discriminados, acredito que são os indígenas que são mais próximos da cultura não indígena. Os indígenas que têm uma ideologia mais próxima a esse mundo moderno. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu falo por experiência própria. Enquanto mais tribal você for, o pensamento mais tribal, mais discriminado você é. Sabia disso? Eu, por exemplo, Sônica Laparo, hoje, se eu for para algum restaurante, algum lugar bem arrumada, maquiada, toda limpinha, eu já fui assim, vários restaurantes paulistanos. Eu não fui discriminada, eu fui muito bem tratada. Porque eu tava arrumada, tava perfumada, sabe? Não sentia discriminação. Aliás, eu fui muito tratada com muita educação e tudo. Mas, vou te relatar uma coisa. Na época das manifestações, eu me pintava conforme minha cultura. Uma vez a gente passou no lanchonete que fica próximo à Avenida Paulista. A gente resolveu entrar nesse lanchonete para comer alguma coisa depois da manifestação. E quando a gente estava entrando dentro desse lanchonete simples, uma moça, a garçonete, olhou assim pra gente. E ela fez assim para um outro garçom: olha aí, os seus parentes chegando. Aí começou a rir. E a gente ouviu isso. E ela falou assim: olha aí, os seus parentes chegando. Aí caíram na gargalhada entre os garçons ali. O que eu percebi? Quando o indígena está paramentado como indígena mesmo, com alguns adereços e tudo, eu percebi, estou falando da minha experiência, eu percebi essa discriminação, esse olhar diferente, o olhar de pena, olhar de deboche, eu percebi isso. Só que a gente encarou isso daí de boa. A gente, eu estava com meu pai e meus irmãos, olhou assim, nem aí. E toda vez que a gente foi para alguns lugares, se chá vestido conforme a civilização moderna, nós sofremos essa discriminação. Mas e quando estávamos paramentados em algum lugar, aí sim a gente sentia essa discriminação, o olhar de pena, olhar de deboche e tudo mais. Aí acabei concluindo que o índio, quando ele está conforme a sua cultura, ele é mais discriminado. E quando o índio está bem vestido, arrumado, perfumado, ninguém liga, todo mundo trata com muito respeito, como qualquer pessoa que está ali. A verdade é essa. Mas e hoje, Sani, como você fez isso? Eu vou te relatar outra coisa que eu presenciei também. Isso aconteceu lá em Santo Amaro, São Paulo. Algum grupo de índios Guarani,
Tem muito índio Guarani que mora ali em São Paulo, ele às vezes resolve passear ali nos bairros. Aí me deparei com eles pedindo esmola, sabe? Os Guarani. E as pessoas olhavam assim, passavam ali próximo a eles, uma família Guarani. Olhava assim com olhar de pena e nojo. E algumas pessoas até davam alguns trocados para essa família Guarani. Até eu mesmo dei, não me lembro direito se era R$5 e R$2. Eu dei alguns trocados. E eu senti muito, sabe? Eu era indígena também naquele lugar, só que ninguém estava me olhando com olhar de pena. A diferença é que eu estava como todo mundo. Só que eles estavam ali sentados e pedindo esmola. Olha os índios ali, aqueles vagabundos. Eu ouvi os comentários ali próximo. Eu fiquei muito sentida com aquilo, sabe? Essa coisa de... É um sentimento muito estranho. Eu era indígena ali também, só que eu não senti essa discriminação em mim naquele momento. O que eu ouvi, o que eu senti é discriminação contra aqueles indígenas que estavam sentados pedindo esmola. Isso eu senti, isso eu vi. Isso quer dizer que quanto mais indígena for humilde, em todos os sentidos, tem a tendência de sofrer mais discriminação. Por isso que alguns não sofrem discriminação e outros sofrem. E quanto mais humilde for o índio, mais discriminação ele recebe. E quanto mais arrumadinho, que tem condição financeira melhor, esses indígenas não. Todo mundo vai olhar eles como qualquer pessoa ali. Tá entendendo a diferença? Pois é. Esses indígenas que têm uma qualidade de vida melhor não sofrem tanto a discriminação, mas enquanto os indígenas paramentados e os indígenas mais humildes sofrem a discriminação. Essa é a verdade. Eu falo por experiência própria. E aí? Já discriminam um índio assim? Um índio paramentado, um índio mais humilde e outros índios que estavam mais arrumadinhos e bem vestidos? Você não discriminou, né? Que eu tô sabendo. Mas a verdade é essa. Não é só índio. Não é só índio. Eu percebi que algumas pessoas que têm condição financeira muito baixa também passam por discriminações. Eu digo todo povo brasileiro. Se você tem uma condição financeira muito baixa, alguns olhares diferentes as pessoas devem fazer para você. Se você entra no estabelecimento com mais recurso, sabe? Algum shopping, alguma coisa assim. Você deve sentir isso na pele também. Não é só indígena, tá bom? Espero que tenha ficado claro para você. Isso daí não é legal. Se você for esse tipo de pessoa que discrimina pessoas que são mais humildes, pessoas diferentes, pessoas de outras cores, pessoas com orientação sexual diferente do que você, saiba que você não é melhor do que ninguém, tá bom? Todos nós estamos aqui de passagem. Hora do julgamento vai chegar. Ouça o que eu tô te dizendo, tá bom? Nesse universo, o que você planta, você colhe. E se você gostou deste vídeo aqui, já sabe, dá um like. Se você não gostou também, tanto faz. Tchau!